Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. No programa de hoje vamos falar sobre fisioterapia. Aquelas dores nas costas, a maneira de sentar, será que a gente senta corretamente? E para bater um papo sobre esse assunto eu convidei Luciana Ávila. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Imagina, seja bem-vinda ao programa, Obrigada. Um prazer ter aqui Muito no programa. Obrigada. Luciana, a postura no sentar é muito importante, né? Muito importante. Muito, né? Muito importante. Então, qual é a posição correta que eu devo me sentar? Todo mundo tem essas perguntas, né? Geralmente a gente vê isso, mas os pais falando para as crianças Isso, ou para os adolescentes, senta isso. direito, né? E daí, às vezes pode ser a raiz de alguns problemas, né? O sentar direito. O que é o sentar direito, né? Não explica como é, só não diz, senta explica, direito. né? Geralmente não, senta, mantém a coluna reta e vamos que vamos. Só que às vezes manter a coluna reta não é o mais adequado. E às vezes esses padrões de movimento que vão surgindo na adolescência pode ser o grande vilão na fase adulta, né? Então essa percepção de corpo, né, onde a gente senta, como senta, isso é bem importante a gente estar aprendendo desde a infância. Verdade. Né? Mas antes tarde do que nunca, né? Claro. E as crianças, hoje em dia, a gente vê, né? Eles ficam no computador ou jogando no videogame ou no celular. Mas aí, como é que eles estão sentados? Como é que eles estão se comportando, né? A gente tem que observar muito isso. Geralmente, eles não estão sentados corretamente, que tem um ossinho chamado isquio, a gente senta, que é no quadril e não é na coluna. Então, geralmente, eles não estão sentados no quadril, estão sentados lá na coluna, estão com o iPad, o iPhone aqui, o olhar para baixo, o olhar focado. Então, isso aí, bom, isso não precisa nem ser criança, né? Hoje em dia, qualquer pessoa chega à noite, deita no sofá, pega o seu iPad, pega o seu computador, já está cansado do trabalho e não está nem aí. E daí isso vai acumulando, né? O emocional, o estresse, uma postura. Então, assim, é um pacotezinho grande, se a gente for colocar e listar, né? E aquela famosa dor, eu sinto, tu dorme, né? Aí tu acorda de manhã, normalmente, dor aqui no pescoço ou dor na coluna. E isso tem ligação com o colchão que eu tenho ou com o travesseiro ou é a maneira que eu dormi mesmo que foi errada? Eu acho que tudo, né? Tudo? Assim, um colchão muito duro, um colchão muito mole, inadequado, um colchão que está há 10 anos usando o mesmo colchão, um travesseiro muito alto ou muito baixo, né? Como é que está tudo pode ter influência. Como é que está o teu estado emocional? Pô, tu dormiu brigado com o marido ou com um problema no trabalho, então tu não consegue ter aquele sono profundo, tu não consegue relaxar, né? Horas de sono. Então, isso vai acumulando onde tem os torcicolos da vida, né? Sim. Então, e o colchão? Cada pessoa tem o colchão correto para ela ou não? É padrão? Depende do peso. E assim, eu acho que tem que ter aquilo que eu falei, nem muito duro, nem muito mole, né? Todo mundo pergunta, qual é o melhor colchão, né? Isso. Tem que ser aquele colchão que tu realmente tem uma noite prazerosa. Tu gostou dele, tu não pode ser muito mole, que daí tu te afunda toda, né? E muito duro, que daí tu vai começar a sentir dor no quadril, né? Dor no ombro. Então, tem que saber onde que tu tem que deitar, na loja do colchão mesmo, e ver se a tua coluna, ao deitar de lado, que é a forma... Encaixa bem com aquele colchão. Se a tua coluna fica retinha. Então, posição da cabeça, coluna cervical, dorsal, lombar. Tem que ver como é que está essa posição da coluna. A gente vê muita propaganda de colchão lá, que ele tem imã, que ele tem magnetismo, que ele tem não sei o quê. E aí, caríssimos, né, os colchões. E aí, será que e daí é aquela coisa, o colchão ideal com o tamanho do travesseiro ideal também. Também, não pode ser muito alto também, E a posição de dormir também, que o ideal é dormir de lado, né? Mas muita gente fala, mas eu só gosto de dormir de bruços e tal, mas daí pior ainda para o pescoço, para a lombar. Né? Quando é novo, tudo é válido, né? Mas depois com o passar da idade... começa a aparecer problema. Lu, alongamento. A gente ouve falar de alongamento. Normalmente quem alonga é quem faz exercício, algum tipo de exercício físico. Quem não faz, não alonga. Tu acha que é correto a pessoa alongar? Hoje, assim, essa questão do alongamento tem muitos estudos, né? Vários estudos foram comprovados que o alongamento antes da atividade física é prejudicial. Sim, eu ouvi falar disso também. Então, saber que atividade física que tu vai fazer, né? Então, isso tudo tem que ter um bom senso. Por isso que é legal tu procurar um fisioterapeuta, até um profissional da educação física, para saber que tipo de atividade. Então, assim, é até difícil eu falar para ti,
ou não é, pode ou não pode, porque às vezes as pessoas em casa vão falando, então agora eu não vou mais alongar, então não vou mais prestar atenção nisso. Sim. Mas quem não faz atividade física, tu acha que essa pessoa acordou de manhã, ela deve alongar? Ela deve fazer alguns exercícios de aquecimento, né? Deve, porque durante a noite, todo o nosso corpo esfria. Parou. Então, todo o nosso tecido conjuntivo, ele fica mais rígidozinho. Isso. Por isso que tu acorda mais durinho. Então, deveria fazer alguns exercícios mais de aquecimento, né? Ombros, mexer para um lado, para o outro, rolar, mesmo, né? Isso. E aos pouquinhos ir alongando, é um alongamento assim, sem muito estresse, sem aquele alongamento que, nossa, está alongando demais. Né? Tem que ter um bom senso em tudo. Sim. Eu li, né, eu fui fazer uma pesquisa que diz que a gente tem que exercitar também o nosso pulmão. A nossa respiração é muito importante. É verdade isso? É verdade. A respiração, ela é a base, vamos falar, quando a gente quer fazer uma reeducação postural. Então, o primeiro passo é reeducar a tua postura. E onde é o mais difícil, né? Entendi. Porque a nossa respiração está ligada a vários padrões, traumas, tem uma infinidade de coisas. Várias porque a gente várias. Então, assim, um leque muito grande falar de respiração, né? Às vezes, trabalho de falta de alguns músculos respiratórios que vão se tornar uma respiração assim, assado. Mas ela é muito importante. Eu vi que eu falava muito, né, e frisava que a respiração e exercitar o pulmão é muito importante. Então, porque a gente deveria fazer uma respiração um pouco mais torácica, onde a gente mobiliza mais essa caixa torácica do que o abdominal. Sim. Né? Então... Como é que tu vê a questão agora vai começar as aulas, né? E aí as crianças, né? A mãe compra a mochila ou a própria criança escolhe a mochila e aí enche com livros, cadernos, várias coisas. Pesadíssima mochila, maior às vezes que a criança, peso maior que a criança. Como é que tu vê isso? Hoje o ideal seria não usar as mochilas, ou usar uma mochila que coloca nos dois ombros, né? Sem aquela mochila só de um lado. Mas mesmo pesada? Ou com aqueles carrinhos, né? O carrinho nenhuma criança quer usar. Ninguém quer usar. Não. Ou o ideal é levar o livro só que tem que usar daquele dia, mas tem colégios que eu sei que tem que usar todo o material, né? Então, realmente é uma batalha, que eu acho que com o tempo a tendência é diminuir esse peso, né? Mas, assim, o ideal é usar uma mochila. Mas mesmo ela usando a mochila, sendo pesada essa mochila, não prejudica a coluna dessa criança? Não, prejudica, com certeza, né? Claro. Qualquer coisa em excesso, se for só do carro até chegar na carteira e colocar na mochila, tudo bem. O negócio é quando a criança precisa locomover, pegar transporte público, né? Então, demora, sei lá, quantos minutos para chegar na escola com aquela mochila pesada. O exercício repetitivo, ele satura o músculo? Porque a gente falou antes ali, né, que a pessoa que não faz exercício nenhum, ela deve começar e alongar. Mas aquela pessoa que faz exercício todos os dias, aí vamos falar dessa outra pessoa. E aí repetitivo, ou até mesmo no computador. Então, quando a gente fala exercício repetitivo, são as DOTs, né? As LEVs, são mais referentes ao computador, né? Então, o importante é ter uma boa ergonomia, né? O tamanho da cadeira, né? O tamanho da mesa, como é que está a posição do computador, como é que está essa tela do computador. Então, isso é personalizado para cada pessoa. Então, a partir daí, tu começa a mudar, né? Mas não adianta também tu ter toda essa aparelhagem bonitinha se a pessoa não sabe como ela está sentada, nem sabe como é que é a posição dos braços dela. Entendeu? Então não adianta, tá tudo certinho, mas ela vai lá com o tempo e já vai... vai relaxando. Então, tu falou agora... é um trabalho conjunto. E tu falou assim, eu logo lembrei, como tu falou, da minha casa. Eu posso escolher a cadeira, eu posso escolher a mesa e a maneira que eu fico. Mas se eu trabalho numa empresa que já está tudo lá, e eu fico 6 horas dentro da empresa na frente do computador, o que fazer nesse caso? A pessoa deve alongar ou o que sair deve fazer, do ambiente? Claro, é tentar ao máximo conversar com o chefe, tentar mudar, né? Se isso não é possível, tentar o máximo adaptar aquela estrutura para ela não ficar com dores, né? E eu sei que tem empresas que a cada 2 horas ou a cada 3 horas tiram os funcionários do setor e fazem laborais, né? Isso é legal, né, Lu? Isso é super legal. Isso é muito importante, mesmo né? não tendo, eu acho legal a pessoa se informar quais são os exercícios que devem fazer e fazer, né? A cada 1 hora levantar, olhar um pouquinho para o horizonte, porque a gente acaba ficando com o olhar muito focado, e o olhar focado também gera problemas nessa região da cervical. Sai, olha a paisagem, vai tomar uma aguinha, volta. Acho que até rende o trabalho. Com certeza. Aquela dorzinha na coluna que as pessoas reclamam tanto.
De onde que ela vem? Da lombar, sentar, né? É, da lombar. É aquela coisa, é um pacote muito grande, né? Então, a dor da lombar, as dores de coluna, ela vem com, assim, tem uma questão genética, tem uma questão de os hábitos da pessoa, o que a pessoa faz, ela faz atividade física ou não, porque muitas vezes vem da atividade física, né? Sim. Então, tem que ter um equilíbrio disso tudo, tem que saber a causa do problema, né? Então, por isso que é importante ir para uma avaliação, a partir dessa avaliação que a gente faz, a gente começa a traçar, porque até pode ser um problema emocional que está gerando essa dor na coluna. Legal. Bacana, vamos parar agora para um intervalo e aí já voltamos. Tá ótimo. O programa Motivação e Inovação vai parar para um breve intervalo e já voltamos. Se você está pensando em fazer uma festa ou evento, ou casamento, aniversário, ou até mesmo o encontro de sua empresa, não pode deixar de conhecer o novo espaço para festas de Florianópolis. Temos capacidade para 200 pessoas e contamos com estacionamento próprio. Oferecemos um cardápio e serviço de garçons. Agende uma visita e faça de sua festa algo inesquecível. O endereço é esse que está na tela: www.ielos.com.br.